Bem, pessoal, vamos lá. Vamos falar sobre a Guerra Fria e o mundo bipolar e a criação de um novo formato capitalista, né? Bem, se a gente sabe, pessoal, se a gente entende um pouquinho do capitalismo, né, ele mudou bastante depois da atuação do capitalismo informacional, certo? Temos que lembrar, pessoal, né, que a gente tem um contexto do capitalismo informacional, também um avanço da tecnologia no mundo todo, né? E isso foi preponderante dentro da Guerra Fria, porque a Guerra Fria em si, ela trouxe uma nova visão de mundo, ela trouxe uma modificação também dos meios de produção, perdão, ela também trouxe, né, uma nova visão do trabalho, uma nova visão também do que fazer, né, em relação ao mundo capitalista. E agora não tinha só mais o capitalismo em si como única fonte, ou única forma, né, de metodologia ou filosofia socioeconômica do planeta. Tinha também uma força interessante, que era a força que vinha da União Soviética com o socialismo, certo? Pessoal, nós temos que lembrar que o final da Segunda Guerra Mundial foi muito traumático, né? Ele trouxe, na verdade, um grande trauma para a população mundial, né? Principalmente para os países afetados pela Segunda Guerra Mundial, né? Inglaterra e França praticamente se apagaram do mundo em relação à indústria, né? Demorou alguns anos para que a indústria inglesa e francesa retomassem o seu trilho, né? Retomassem o seu caminho econômico, mas os americanos foram preponderantes nesse contexto porque eles foram um grande incentivador, o grande investidor, na verdade, né? desse novo formato, né? Da economia global. Sem os americanos nesse contexto, pessoal, o mundo, né? não seria ou não teria o capitalismo tão forte, né? E isso é um elemento interessante porque é o seguinte: o capitalismo só sobreviveu, ou só foi criado, no caso, ou tomou essa grande expansão, tomou esse grande volume, né, que ele é, como filosofia sociopolítica, socioeconômica, porque os americanos ganharam a Segunda Guerra Mundial e eles, pessoal, né, foram os principais financiadores tanto da guerra, né, quanto também do processo de reconstrução da Europa. Pessoal, uma coisa interessante é que a gente vai ter uma reordenação econômica, né, que é chamada a Convenção de Bretton Woods em 44, né, com 44 países, né, onde foi uma cidade do Rio, New Hampshire, né, conhecida como Bretton Woods, certo? E o que era isso? Era exatamente criar um plano de reconstrução econômica e reconstrução também da economia global. As decisões de Bretton Woods, pessoal, elas foram, digamos, essa conferência, eles criaram simplesmente o Banco Mundial e o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Banco Mundial e o Fundo Monetário, pessoal, exatamente foram dois elementos muito importantes, são importantes até hoje, no contexto de reorganização do espaço da economia, porque esses 44 países, lembrem-se do conceito de banco. Eu chamo pessoas ricas, ou chamo elementos ricos, para investir, né, para criar um sistema, né, bancário, nesse caso aqui eu trouxe países para criar um sistema bancário, onde cada país investiria uma quantidade específica de dinheiro, e esse dinheiro seria usado, né, para fins de ajudar o país a se reerguer ou se desenvolver, certo? Então lembrem esse foco aí. Também, pessoal, a conferência, depois de criar esse grupo, né, em Bretton Woods, depois de criar essa teoria, esse conceito do banco e desses órgãos, na verdade, tanto do Banco Mundial quanto do FMI, você vai ter em 45 outra reunião muito importante também, que é na Conferência de São Francisco, que é a criação da ONU. E o que os dois têm a ver? Primeiramente, pessoal, os americanos tomaram o controle econômico do mundo através do Bretton Woods e depois tomaram o controle sociopolítico através da ONU. A gente sabe que a ONU, pessoal, né, ela tem a sede dela em Nova York, a sede das Nações Unidas fica na cidade de Nova York. Isso, pessoal, é já também uma forma dos americanos dominarem a política global, certo? Então, tudo foi esquematizado para que os americanos criassem o ambiente propício a eles terem um desenvolvimento econômico, social, político do mundo, ou seja, um domínio do mundo, né? Nesse contexto aí, a Rússia, pessoal, ela ficou um pouco de lado, e aí ela criou também nesse contexto o seu grupo, né? Que foi a famosa cortina de ferro, o Pacto de Varsóvia, que era para se proteger tanto politicamente, quanto economicamente, quanto também militarmente das opressões, né? Ou das intervenções ocidentais, né? Exatamente do contexto aí dos americanos, né? Esse foi a criação do mundo bipolar. Enquanto os americanos criaram de um lado a sua estância econômico, socioeconômica e política, de um outro lado, pessoal, você vai ter aí os russos também se prontificando a criar um sistema político, né, para que eles se defendessem de futuras ameaças dos americanos e seus aliados, certo?
Aí, pessoal, é o seguinte, os dois, pessoal, tanto o capitalismo quanto o socialismo, são economias interessantes? O que vocês acham? Pessoal, quando eu coloco assim, que o mundo socialista ele é um mundo planificado, ou seja, ele é mais baseado na economia agrícola, na economia comum, né, onde todo mundo tem que trabalhar. É diferente, pessoal, da economia capitalista, onde todo mundo tem que trabalhar também, a maioria tem que trabalhar, pelo menos. É diferente? Hum. Nesse contexto aí tem essa diferença, mas ambos os elementos você vai ter que trabalhar para consumir. Seja você recebendo o produto para consumir, seja você recebendo o salário para consumir. Entende? O princípio é o mesmo. Tanto no comunismo quanto no socialismo, você precisaria trabalhar, você precisaria desenvolver algo, você precisaria ter que fazer algo para que você tivesse um retorno. Certo? No capitalismo, qual é o retorno que você vai ter? Mais horas trabalhadas, mais salário. Automaticamente, consumo de produtos cada vez maior. Dentro da economia planificada, pessoal, primeiramente agrária, né, da União Soviética, lógico, eu tinha uma quantidade X de trabalho para receber uma quantidade X de produtos. Certo? Eu não recebi diretamente um salário, né? Quer dizer, até recebia uma quantidade pequena de dinheiro. Mas esse dinheiro, pessoal, era para você comprar o que o Estado não lhe dava. Né? O Estado dava remédio, ele dava roupa, dava alimento, e aí você, por exemplo, poderia comprar algo diferente disso, né? Por exemplo, uma proteína, né? Uma carne, né? Um queijo, que o governo não fazia não tinha esse controle, né? E aí você fazia aquele comércio local, você comprava das pessoas que produziam localmente, né? O leite, né? O queijo ou a carne de maneira local. Então a quantidade de dinheiro que você recebia do Estado era muito pequena, comparado ao que você recebia na economia capitalista. Uma diferença, pessoal, clara entre o capitalismo e o socialismo é que no socialismo não existia o bem privado, existe o bem público, ou seja, tudo é de todos para ser usufruído da melhor maneira possível. Dentro do capitalismo existe a questão da propriedade privada. Por exemplo, esse tablet aqui, esse meu celular, são meus, eu comprei com o meu salário, certo? Eu posso dar deixa eu ver aqui, para a Débora, por exemplo? Posso, não posso? Dar eu posso. Mas Débora não pode pegar de mim. Se ela vier aqui tomar, ela não pode fazer isso. Por quê? Wesley, por exemplo, Wesley pode vir tomar aqui esses aparelhos aqui na minha casa? Se ele tomar, ele vai estar infringindo uma lei, que é exatamente a questão da posse e da propriedade, né, privada. Se ele possui algo que é privado, algo que é de uma pessoa, ele está roubando, está furtando, né? Então, no contexto capitalista, pessoal, eu tenho domínio sobre o que eu tenho, sobre o que eu produzo, sobre o que eu consumo. É a propriedade privada. Dentro do elemento do elemento socialista, isso não existe, certo? Esse conceito não existe. Esse conceito ele é abstrato, certo? E o que acaba sendo um pouco complexo para você entender. Mas assim, dentro da Europa, né, devastada pela Segunda Guerra Mundial, foi muito bom. Esse início, pessoal, dessa economia estatizada, digamos assim, onde o Estado dominava a economia, vai de encontro ao elemento da economia do capitalismo, da teoria do liberalismo econômico. Lembre-se, já aqui, pessoal, o capitalismo ele não era mais tão liberal, ele não era tão mais liberal como antigamente, ele já tinha uma noção de que o Estado era fundamental para que ele se desenvolvesse. Por quê? Porque o Estado, pessoal, ele tem, a grosso modo, mais conteúdo, ele tem mais investimentos do que uma pessoa. Mesmo a pessoa sendo bilionária, pessoal, mesmo a pessoa sendo milionária, ela nunca vai ser mais forte do que um Estado. Isso não existe. Ah, o Elon Musk é bilionário. Sim, mas o Elon Musk ele é apenas um cara dentro da economia mundial que não vai ser mais forte que a economia americana, que não vai ser mais forte que a economia chinesa, que não vai ser mais forte que a economia alemã, que não vai ser mais forte que a economia do mercado europeu. Percebem isso? Ele tem muito dinheiro, mas ele não é mais forte que a economia do país todo. Está entendendo? Então, mas isso foi percebido, né? E foi maximizado. Ou seja, quando o cara percebeu que ele era importante, que ele detinha meio de produção, que ele era rico, mas ele poderia ficar rico ou mais rico se o Estado ajudasse ele tocou isso aí
para frente. Ele deixou de ser liberal extremo e criou o chamado neoliberalismo, onde ele criava com o Estado condições para que o capitalismo se desenvolvesse. E foi exatamente esse contexto aí, pessoal, de capitalismo neoliberal, que foi essencial para a economia global se desenvolver, porque o Estado agora ele fazia parte dessa evolução econômica, certo? Ele fazia parte desse contexto, certo? Pessoal, vocês estão aí na página 24, podem colocar para mim, por favor, rapidinho. Uma diferença clara, pessoal, entre o capitalismo também e o socialismo é que no socialismo existia um governo totalitarista, né? Esse contexto aí, pessoal, na verdade também é até hoje, né, uma forma negativa do socialismo, né? É uma forma do socialismo, é o governo totalitário, o governo que ele controla todo o contexto econômico e social e da sociedade num elemento só, né? Só existe o partido político, não existe pluralismo político, né? E isso acaba sendo complicado, né? Diferentemente, pessoal, né, do aspecto capitalista, que é o aspecto democrático. Mas se você pensar direitinho, pessoal, a democracia americana ela não é tão democrática assim, porque só tem dois partidos nos Estados Unidos, ou é republicano ou democrata, né? Tem os terceira via também lá, que o pessoal diz que são independentes, mas eles estão cada vez, né, com menos força. Teve muita força na década de 90 para os anos 2000. Os anos 2000 até então perderam muita força. Voltaram novamente a discussão aí, recentemente, devido a essa polarização aí da política americana com o Trump, né, de um lado, e o Joe Biden do outro. Voltou essa visão aí do pessoal independente, mas não pegou muito bem não colou muito não. Então você nos Estados Unidos só tem dois partidos, né? Pelo menos com representatividade, que são democratas ou republicanos. O pessoal tem outros partidos nos Estados Unidos? Sim. Esses são partidos menores, mas não tem uma representatividade muito grande. Eles são mais para comarca, são mais de comarca, são mais de condados, né? Eles não têm uma representatividade tão grande em caráter nacional. Então, nesse contexto nacional, pessoal, você vai ter apenas republicanos e democratas, né, no poder, certo? Já no Estado socialista, pessoal, só existia o Partido Comunista, como tem na China. A China tem um Partido Comunista que aí domina todas as ações da economia e da sociedade chinesa. O pessoal diz, a China é totalitária. Sim. A China é complicada politicamente. Sim. Eles dominam a população com punho de ferro. Sim e não. Por quê, pessoal? Porque sim e não. Porque é o seguinte, a economia chinesa é uma economia hoje muito aberta. É uma economia hoje que ela é diferente, né, do contexto da criação do socialismo comunista que foi criado pelos russos, né, no final da década de 40 e 50, certo? A China ela foi por um outro caminho. Ela é comunista, ela é socialista até certo ponto, certo? E capitalista também até certo ponto. Então ela mescla esses dois elementos aí. Então a China hoje ela é mais exemplo de uma terceira via, como a gente comentou na aula passada aqui, o que seria a terceira via, que é essa mistura entre os elementos capitalistas e os elementos socialistas, criando, né, uma sociedade mais igualitária, ou tentando criar uma sociedade mais igualitária. Existe desordem econômica na China? Existem diferenças de classe social na China? Sim, isso é um fato também. No entanto, pessoal, a economia chinesa é a economia que mais cresce hoje porque o chinês ele tem muito acesso a dinheiro. Pessoal, eu queria que vocês acompanhassem comigo aqui, pessoal, um negócio interessante, né? A página 24, entender um pouquinho aqui como é que é o cenário, como é que foi o cenário, na verdade, né, que ficou a economia da União Soviética. Economia planificada, para você entender um pouquinho o que é isso aí. Estão vendo aí o quadrinho aí, o pessoal trabalhando aí na lavoura, aí, a plantação de batatas, né, num Khosrow, né? Localizado na região de Stalingrado, né, atual Volgogrado, Rússia, na antiga União Soviética, foto de 1930. Estão vendo aí o pessoal plantando aí, ó, arando a terra com enxadas? Vamos lá. Acompanhe rapidinho essa leitura aí. Economia planificada. Nesse tipo de economia, a produção e o consumo eram planejados. Não havia livre aplicação de capital em busca de lucro, nem em busca de lucro. Tudo era rigorosamente planejado pelos burocratas. Quem era o burocrata, pessoal? Nome dado aos dirigentes do Partido Comunista na União Soviética, certo? Que visavam controlar o mercado. Ao Estado, pessoal, cabia garantir os meios essenciais para a sobrevivência decente, educação, saúde, aposentadoria, emprego. Essas garantias eram entendidas como forma de redistribuição da renda. Havia um órgão central de planejamento que estabelecia as principais diretrizes econômicas do país por 5 anos, né? O Gosplan. A atuação desse comitê foi mais centralizadora até meados da década de 50. Quando havia um planejamento em escala nacional, em cada república e em cada região das repúblicas, a execução desses planos ficava a cargo dos ministérios.
A produção industrial era controlada pelas direções gerais das indústrias, né, que dividiam a produção em dois grupos: os trusts, grupos de integração de indústrias similares em determinadas regiões, né, e os combinados, formados por indústrias que complementavam a produção uma das outras. Havia combinados químicos, metalúrgicos, entre outros. Após a reforma agrária inicial do país, foram adotados dois modelos coletivos de exploração agrária: os kolkhozes, né, ou os sovkhozes, né. Os kolkhozes, né, eram cooperativas rurais onde os camponeses trabalhavam a terra. A produção dessas cooperativas era desenvolvida em terras de propriedade estatal, cedidas para usufruto perpétuo e gratuito, com máquinas do Estado. Os sovkhozes, né, eram fazendas agrícolas onde os camponeses trabalhavam para o Estado. Então percebam aí. Vocês perceberam aí, pessoal, que existiam dois modelos, dentro da economia agrária existiam dois modelos. Existia um modelo em que você trabalhava diretamente para o Estado, e existia um modelo que você usava os elementos do Estado, mas você trabalhava para você, certo? Então era uma economia muito complexa. Todo o Estado estava controlando a economia, controlava a indústria, controlava o comércio, controlava a pecuária, a agricultura, então tudo estava na mão do governo. Dentro do mundo capitalista isso não existe. Né? O que o mundo capitalista faz? Ele ajuda você a se desenvolver. De que forma? Te dá empréstimo, te dá subsídios, te dá... o que são subsídios? Ele te ajuda, por exemplo, reduzindo o imposto sobre o maquinário, te ajuda reduzindo ou criando uma logística, fazendo uma estrada, melhorando a ferrovia, né? Criando portos, criando ferrovias, né? Criando rodovias, para isso aumentar a produção, melhorando a logística. Certo? Então o Estado fazia isso nesse contexto aí. Mas aí, pessoal, a Guerra Fria, ela modificou esse formato também. Por quê que ela modificou esse formato? Vocês têm ideia? Até então os dois estavam muito na deles. Um criando o capitalismo do seu jeito, o outro criando o socialismo do seu jeito, cada um interagindo da sua forma, sem se degladiar entre eles. O que mudou isso aí, pessoal, foi exatamente a expansão do capitalismo no mundo. E a Rússia ficando ali fechada no seu universo, certo? Porque tu imagina o seguinte, toda a América estava na mão praticamente do controle norte-americano, né? A Europa quase toda estava também no controle norte-americano. Consequentemente, a África e a Ásia também, porque a África e a Ásia, pessoal, têm uma grande influência dos países que eram amigos, aliados dos Estados Unidos, né? A África é quase toda, né, controlada por ingleses e franceses, que estavam na mão dos americanos, aliados americanos, né? Você vai ter também a Ásia também com grande influência dos ingleses e franceses e dos americanos também. Então a Rússia ela ficou meio que engolfada, né? Ficou meio que ali cercada de vários países com influência americana. Isso não era bem visto não, certo? Então nesse contexto aí, pessoal, você criou uma nova perspectiva, né, do capitalismo e do socialismo, onde agora, pessoal, a guerra não era mais por armas, não era mais por... O campo de batalha não era exatamente um palmo de terra, não, né? O campo de batalha agora não era uma ideologia, não era uma vingança, como é que eu posso dizer? Não era somente um ato arbitrário, né? Onde eu quero a fina força, no caso, detonar um país. Eu queria era ser forte economicamente. Existia agora dentro do capitalismo aí, pessoal, a força econômica do capitalismo informacional, né? O capitalismo agora estava se expandindo rapidamente, né? Como se fosse um câncer, né? Se distribuindo, se ramificando rapidamente, e a Rússia ficando isolada nesse contexto aí. Então, o que foi a Guerra Fria nesse contexto? Vocês entendem aí o que é nesse contexto aí, o que seria a Guerra Fria agora? Percebem como é que a Guerra Fria se estruturou nesse contexto? Porque vamos lá, os americanos dominando a economia global cada vez mais, né? Ela vai lá, domina a América, domina a Europa, parte da Europa, né? Domina a Ásia e a África, e a União Soviética ela está só, ela fica só, certo? O leste europeu, na verdade. Vocês podem ver aí, pessoal, ó, façam uma, vocês estão vendo a página 25 aí? Pronto. Vocês estão vendo aí, ó, os países socialistas que se tornaram socialistas, no caso, de 24 a 76. Estão vendo aí? Pronto. Então percebam aí, pessoal, na quantidade de países que eram socialistas dentro do universo altamente capitalista, né? Então eles ficaram engolfados, certo? Tu queria falar alguma coisa, Ana? Tu ligou o microfone, desligou? Show. Então vamos lá, pessoal.
Os conflitos, né, pessoal? Agora os conflitos não eram mais ligados somente na questão do combate em si, certo? Primeiramente, vamos lembrar aqui como é que foi a questão, né, do final da Segunda Guerra Mundial, certo? Bem, a União Soviética, pessoal, ela não queria guerra, né? Ela não estava na sua, ela ficou muito chateada, na verdade, né, devido a, acho que todo mundo ficaria se fosse com vocês, né? Vamos imaginar o seguinte, pessoal, eu vi uma foto hoje, né, de soldados ingleses confraternizando com soldados russos, né, com uma frase estampada lá numa faixa, né? Inimigo do meu amigo inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? E isso, pessoal, era uma coisa interessante porque assim, a Rússia, ela não participou diretamente da guerra porque ela não tinha condições. A Rússia era um país pobre, já estava no contexto do socialismo, né? Eles eram muito internalistas, né? Queriam se desenvolver internamente, não estavam muito afim de uma guerra, né? Tinham acabado de ter uma revolução, né? A revolução socialista, e não estavam afim de um combate tão intenso, né? De participar de um combate. Então, a primeira coisa que Stalin fez foi falar com Hitler e vice-versa. Os dois criaram essa empatia, digamos assim, né? Um foi falar com o outro e o outro aceitou rapidamente. Porque, primeiramente, para a Alemanha não seria interessante combater em várias frentes, né? Ela não queria a Rússia no cangote dela ali, né? A Alemanha não queria. A Alemanha queria focar exatamente em França, Inglaterra e Estados Unidos, que foram os principais vencedores da Primeira Guerra Mundial e que tiraram, né, todo o orgulho de ser alemão, né? Todo o orgulho e todo o que podiam fazer para humilhar o povo alemão, eles fizeram durante 20 anos aí, que separaram a Primeira da Segunda Guerra Mundial. E aí, pessoal, a Alemanha não queria exatamente um conflito com a União Soviética, não com a Rússia, não queria esse conflito. Então, fizeram um tratado de não agressão, Stalin e Hitler. Só que a guerra, pessoal, ela foi se desenvolvendo cada vez, se arrastando mais, e infelizmente para um e felicidade para o outro, pessoal, a guerra teve que tomar o caminho da invasão, né, da Rússia pelos alemães. E aí a questão foi que a Alemanha começou a perder a guerra nesse contexto. Quando a Alemanha decidiu entrar na Rússia, pessoal, para tomar tudo que ela podia, né, todos os recursos que a Rússia mantinha, carvão, ferro, né, petróleo, gás, tudo que era essencial para o desenvolvimento militar da Alemanha, eles foram atrás da Rússia. Só que aí eles não contavam, pessoal, que a Rússia tinha primeiramente um grande... Acho que não passou na cabeça dos caras, ou passou e os caras pensaram que iam detonar mesmo assim, porque eles eram superiores tecnologicamente. Pessoal, a Rússia combateu os alemães com o equipamento da Primeira Guerra Mundial, né? Quem gosta de jogar aí, pessoal, né, tem um jogo aí, Battlefield, né, Battlefield 5, que se você pegar o soldado russo, pessoal, o equipamento do soldado russo é muito precário. Lógico, é um fuzil muito bom. É o fuzil, o Kar-97, que é um fuzil de ferrolho, pessoal. É um tiro, uma queda, né? Você acertar do meio para cima, você derruba o cara, mata o cara. Mas era um equipamento muito antigo, pessoal, comparado, pessoal, né, com os equipamentos militares da Alemanha. Um tanque, né, de guerra alemão, pessoal, que chegava a 50 km por hora na época, né, velocidade fantástica para a época. Um tanque de guerra chegava a 50 km por hora, né? E além do maquinário, né, do metralhadoras, pistolas, né, os caras, pra você ter ideia, o russo, né, o revólver russo, né, ele era ainda era um 22, se não me engano, era 32, que você girava o tambor, né? Você girava o tambor. Você dava um tiro, girava o tambor, dava outro tiro, girava o tambor. Para você ver a tecnologia dos caras na Rússia. Então foi muito sem no olho. A Rússia segurou o avanço da Alemanha com muita força de vontade, na verdade, né? Porque a Rússia não queria perder território, não queria que os alemães invadissem, né, o seu território também, né? Já era uma região pobre, e aí com a guerra ia destruir mais ainda, né, a economia e o território russo. Tanto que Stalin foi muito interessante nesse contexto, ele teve uma visão militar gigantesca, porque quando a Alemanha invadiu, ele invadiu pelo sul, né? Ele invadiu pelo sul da Rússia. Ele fez foi o seguinte: mandou tirar todo mundo das cidades, né, que estavam ao sul, né, da Rússia, e mandou tocar fogo em tudo. Então, quando os alemães entraram na Rússia, pessoal, em pleno inverno russo, temperatura de menos 40 graus, os tanques pararam, né, porque a gasolina congelou, o diesel congelou, né, os soldados não estavam preparados para passar tanto tempo, né, morreram de fome, frio, né, sede, né.
e por outras coisas também, né? Tem um filme interessante, né, que é muito legal, que fala pelo menos a história se baseia em fatos reais. Eu não sei até quanto é real esse fato, de dois atiradores de elite, um russo e um alemão, que trocam, né? Eles trocam, né? É uma caçada, na verdade. Um caça o outro, né? Dentro do território russo, né? Eles se caçam, né? Dentro do território russo, né? Até que o russo consegue matar o alemão, né? No final do filme lá. Então, assim, é Círculo de Fogo, se eu não me engano o nome do filme, né? É muito interessante porque você vê como é que é o sofrimento do povo russo. É periclitante. Mesmo não estando em guerra, pessoal, né? Assim, participando da guerra toda, né? A Rússia ela estava em penúria, né? O pessoal na Rússia estava complicado a situação. O pessoal passava fome, o pessoal passava sede, né? Tudo isso, tudo que a pobreza extrema poderia ter num país, a Rússia estava enfrentando doenças, né? E a guerra só veio piorar mais ainda essa situação. Então, o povo russo ele enfrentou muito mesmo, né, os alemães assim na raça. Então, para o povo russo, quando a guerra terminou e os americanos não chamaram os russos para conversar diretamente, né, toda a decisão ao final da Segunda Guerra Mundial foi tomada entre Inglaterra, França e Estados Unidos. A Rússia ficou, digamos, meio de lado. Isso magoou muito a Rússia e a Rússia se fechou, né, para os comércios europeus daquela época. Então, a Rússia ficou isolada e a única exigência dela foi o seguinte: bem, a Alemanha perdeu? Pois pronto, a Alemanha vai ser partida ao meio. Então você criou-se ali, no caso, a divisão entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A Alemanha Ocidental, pessoal, foi dominada, organizada, né, pelos aliados, né, Estados Unidos, Inglaterra e França, enquanto que a Alemanha Oriental foi, né, dominada pelo governo russo, né? E aí você percebe como é que a Alemanha, pessoal, mesmo com esse processo aí, ela foi, digamos, um laboratório para você entender a Guerra Fria. Depois da década de 50, pessoal, né, já assentado nessa história e tudo mais, o mundo começou a se organizar, né? A indústria começou a se reorganizar, a economia começou a se reorganizar, tudo estava caminhando para se desenvolver de maneira bem interessante, né? E aí, pessoal, você tem exatamente a Alemanha Ocidental se desenvolvendo, enquanto a Alemanha Oriental não se desenvolvia tanto, né? Todo o que a Alemanha Oriental possuía, pessoal, foi exatamente utilizado pela Rússia para, digamos, melhorar a economia da Rússia. Então a Rússia tirou o que podia da Alemanha Oriental para melhorar a sua economia. Enquanto que na Alemanha Ocidental, ao mesmo tempo que os aliados tiravam a tecnologia da Alemanha Ocidental, eles também ajudavam a investir, a reorganizar aquela região. E foi interessante porque é o seguinte, foi, digamos, o marketing, né, do capitalismo, né? Os governos franceses, ingleses e americanos utilizavam, né, o Muro de Berlim, pessoal, como exatamente uma propaganda. Olhem, o comunismo não presta. Olha aqui o pessoal fugindo, tentando fugir da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, só que esqueceram, pessoal, que nesse meio tempo aí, tinham famílias separadas, né? Vocês não acompanharam, né, mas eu peguei muito por cima, né? Eu era pequeno na época, mas o Muro de Berlim eu acompanhei algumas coisas, né, da época. A gente viu o Pedro Bial na época lá, ele na década de 90, ele participando da queda do Muro de Berlim, e a gente nas aulas de Geografia e História ouvindo o que era realmente isso aí. Muitas pessoas começaram a trabalhar, pessoal, e iam para os seus trabalhos pela manhã, na Alemanha, né, devastada pela guerra, e ao voltar para suas casas, né, você tinha o trem parando, o ônibus parando, porque tinha um muro na estrada, tinha um muro na estrada, tinha um muro na estrada de ferro, né, que não deixavam o pessoal passar. Soldados alemães e americanos não deixavam o pessoal passar para o outro lado. Então famílias foram separadas nesse processo. Foi uma coisa meio traumática para todo mundo, né? Famílias foram desfeitas, né? Famílias foram mortas, né? Porque muitos tentaram passar de um lado para o outro. Pessoas que estavam na Alemanha Ocidental queriam ir para a Alemanha Oriental, tentavam pular o muro e os militares alemães e americanos, né, fuzilavam os caras do muro mesmo. Então, assim, foi uma época muito complicada. Passado tudo isso, pessoal, né, você vai ter aí exatamente o crescimento político, econômico, né, de União Soviética, que cria, né, a cortina de ferro, o leste europeu aí, né, ela cria aí uma cortina, né, por exemplo, a Polônia, a Tchecoslováquia, Hungria, Bulgária, Romênia, né, Ucrânia, né, essa negada todinha aí, pessoal, faz parte dessa estrutura, né, de proteção
criada pela União Soviética para se proteger de qualquer ataque futuro, né, dos aliados, né, porque ela tinha um medo, né, logicamente, ela era uma potência, né, e ela tinha, na verdade, como por ela ter sido isolada do processo de reformulação da economia global, ela ficou meio que reticente em relação a isso e deixou meio de lado, né, essa relação próxima com Inglaterra, França e Estados Unidos. E aí criou-se essa animosidade entre esses dois grupos, certo? Beleza? Pessoal, e aí vamos lá. A Guerra Fria em si, pessoal, vocês podem me dizer aí rapidamente o que vocês entendem por Guerra Fria? Alguém tem ideia aí? Foi João que falou ou foi Fábio? Foi tudo isso aí, na verdade, né? Porque assim, a Guerra Fria em si, pessoal, como o próprio nome diz, né? O pessoal às vezes faz a brincadeira, foi uma guerra feita no frio, né? Foi uma guerra onde o pessoal tava com muito, foi uma guerra que o pessoal tava no Polo Sul. Oi, Vitor. Fala, Vitor. Mas é que tá. A Guerra Fria, pessoal, ela teve sim, né, um grande embasamento militar. Só que nem Estados Unidos nem União Soviética, pessoal, elas confrontaram-se diretamente, certo? Não houve, né, um campo de batalha entre a Rússia ou União Soviética, né, na verdade, e Estados Unidos. Foi muito no campo do ideário, foi muito no campo da imposição filosófica sociológica da economia de um ou outro país. Então a Guerra Fria, pessoal, foi exatamente a introdução forçada de uma ou outra, né, ideologia socioeconômica. E você vai ter alguns eventos no que os americanos e russos participaram diretamente, não diretamente em fornecendo armas ou diretamente do conflito. Por exemplo, Guerra da Coreia, pessoal, de 50 a 53, né? Rússia, né, e Estados Unidos, um com a Coreia do Norte, que foi exatamente a União Soviética, outro com a Coreia do Sul, Estados Unidos, armando os dois países ali para que eles se degladiassem. Né? Depois de 3 anos de guerra, pessoal, os americanos teceram um acordo ali, porque por terem, né, uma proximidade maior, os russos acabam dominando, né, a guerra em si. Como assim dominando? Eles tinham mais recursos, estavam mais próximos, então os recursos para a Coreia do Norte acabavam chegando mais rapidamente do que os recursos vindos dos Estados Unidos. Então, essa pressão toda da Rússia, nesse contexto aí, fez com que os americanos chamassem para discussão e aí criaram, né, o Paralelo 38 para dividir Coreia do Norte e Coreia do Sul, que é hoje uma zona desmilitarizada, né, que é uma zona lá que chama-se uma zona de ninguém, onde tem uma faixa de terra de mais ou menos ali um quarteirão, separando as duas Coreias, 150 metros, se não me engano, e elas é uma zona de fronteira, né, e vivem, né, ali se estudando e tudo mais. Então, é uma zona de tensão. É uma zona de tensão porque é uma tensão muito antiga entre os dois países, mesmo sendo tudo coreano, mas essa tensão, no caso, foi alimentada pelo ideário russo e pelo ideário americano. Outra pessoal aí, você vai ter a guerra, não está aqui no livro, mas você vai ter o conflito no Afeganistão, né? Exatamente ali na década de... Não, vamos falar daqui de Vietnã logo, né? Vietnã, pessoal, que 64 a 75, Vietnã do Sul contra Vietnã do Norte. Detalhe, pessoal, detalhe. Enquanto Coreia do Sul e Coreia do Norte, você vai ter Coreia do Norte apoiada pelos russos, aqui no Vietnã, quem vai ser apoiado pelos russos é o Vietnã do Sul, certo? O Vietnã do Norte, no caso, é apoiado pelos americanos. Tem essa inversãozinha aí, certo? E aí, pessoal, os americanos, nessa daqui, os americanos mandam tropas, porque o Vietnã do Sul, né, perdão, o Vietnã do Norte, não tem capacidade, né, de militar, né? Porque o Vietnã do Norte, do Sul, pessoal, é armado até os dentes aí, né, pelos russos. E aí é uma guerra em que os americanos, dos seus livros de história e de geografia, eles colocam lá que os americanos ganharam a guerra. Só que todo mundo sabe que a Guerra do Vietnã foi uma tragédia, né, para o governo americano, porque os americanos não queriam o conflito, né, teve várias manifestações aí, o Woodstock, em 1969, né, o movimento Woodstock, né, não queriam a guerra, façam paz,
façam amor, não façam guerra, né? Foi até, para quem não lembra aí, né, pessoal, teve uma participação, a última participação do nosso amigo lá, Stan Lee, né, no filme da Marvel. Ele fala essa frase, né? Faça amor, não faça guerra, bicho, não sei o quê. Era exatamente uma questão que os americanos não queriam a guerra do Vietnã, né? E aí você vai ter uma miscelânea de coisas, né, que acontece naquela época, né? E aí todo o universo, né, do cinema foca muito nisso. Você vai ter Chuck Norris, né, indo para o Vietnã e acabando com tudo, né? Steven Seagal, né? Sylvester Stallone, né, fazendo filmes aí, o Rambo, né? Rambo 1 e 2, por exemplo, né? Programado para matar, o 1 que ele volta do Vietnã, né? Rambo programado para matar, e Rambo 2, a missão, né? Que ele volta para o Vietnã para salvar os caras que ficaram lá e ele pensava que tinha morrido, né, no Vietnã. Então, era uma coisa, pessoal, que o cinema mesmo, né, tava colocando assim, que os americanos eram, né, os vitoriosos da guerra do Vietnã. Mas foi uma tragédia em si, porque muitos americanos morreram, né, para os americanos em si foi uma guerra sem propósito, né, porque era um pedaço de terra para muitos. O pessoal vai dizer, é uma terra sem necessidade, uma terra, é um conflito necessário. Era só mostrar a importância, né, do capitalismo no mundo. E desse contexto aí, os americanos eles saíram muito mesmo prejudicados com a guerra do Vietnã. E isso fortaleceu muito, né, os russos naquela época. Um outro detalhe aqui, pessoal, que não está aqui, pessoal, é o conflito afegão. O conflito afegão, pessoal, que é na década de 80, né? E aí é o inverso, né? O inverso que o Afeganistão, pessoal, ele é apoiado pelos americanos e tropas russas entram no Afeganistão, né, para dominar a região, porque a região tem muito petróleo, certo? Então aí você, que é também tem até um filme do Rambo 3, né, que ele vai lá para o Afeganistão para treinar, né, os Mujahideen, né, que são os guerreiros sagrados, né, que hoje, né, se você não conhece um pouquinho de história ou de geografia, o que são os Mujahideen, no caso, são o Talibã, né? Eles falam lá, nós somos os guerreiros sagrados do Talibã, os Mujahideen, eles falam assim, né? E aí lá no filme da década de 80, pessoal, o Talibã é tratado como heróis, pra você ter ideia. Recentemente o Talibã foi colocado como o quê? Grupo terrorista, não é assim no Afeganistão? Pois é. Só que naquela época, pessoal, a própria CIA ajudou os afeganistões, né, os Mujahideen, né, e o Talibã em si, a formar militares, a formar uma cultura paramilitar, né, de guerrilha para combater os russos que estavam lá explorando, né, o petróleo na região. Então, pessoal, a Guerra Fria foi uma guerra em que os caras, e aquele negócio, os americanos não queriam entrar em guerra diretamente com os russos, e nem os russos queriam entrar em guerra com os americanos, porque como nosso amigo Vitor falou aí, nosso amigo João também falou, existia um poder armamentício muito grande. Né? Os caras tinham, né, naquela época já a bomba atômica de um de cada lado. Né? Os caras viviam aí nos mares, né, no limite aí do mar internacional. Era submarino alemão, submarino russo, submarino americano, carregado com 20, 30 ogivas nucleares cada um, armado, pronto para detonar um país aí ou outro, né, que se fosse a União Soviética, que fosse os Estados Unidos. Era facinho os cabas destruírem um país ou outro aí. Também muito alardeado no cinema, né, pessoal? Como, por exemplo, aí, Caçado ao Outubro Vermelho, né? Que é baseado... Não é baseado... É baseado numa história fictícia, mas que nos bastidores ocorreu algumas coisas aí relacionadas a isso. Que é um almirante russo, né? Ele se rebela, né? Ele se amotina contra o governo russo e leva, né, um submarino russo para os Estados Unidos, né, para os americanos estudarem o submarino, que era um submarino gigantesco, né? Não lembro agora a categoria do submarino, sei que é um submarino gigantesco, mais de 100 metros de tamanho, bicho, né? E aí, pessoal, muito armado também com ogivas nucleares, né? Muitas ogivas, né? Então, assim, era uma fortaleza mesmo subaquática. Então, os caras, um submarino desse na época, ele poderia destruir os Estados Unidos em poucas horas. Certo? Então, assim, os caras tinham esse medo, né? Eu não vou participar diretamente da guerra, porque se eu participar diretamente da guerra, eu dou o pé para a Rússia vir aqui e tudo mais e combater a gente, e uma guerra nuclear aconteceu, escambau e pronto, né? Tanto que nosso amigo Albert Einstein, ele foi extremamente, foi um gênio nesse contexto, porque até prever o futuro o cara previu, né? Previu. Que ele disse o seguinte: a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, beleza, nós sabemos como é que ela vai ser. A Terceira Guerra Mundial, né, vai ser nuclear. A quarta e a quinta, se tiver, vai ser com pau e pedra, porque se essa guerra nuclear acontecesse, o mundo estaria acabado. Então a Guerra Fria foi uma guerra mais ideológica, onde de uma parte ou de outra, né,
teve esse embate ideológico, mas não teve um embate, né, muito físico, né? Os dois países não entraram em conflito fisicamente, certo? Beleza? Pessoal, vamos saltar rapidamente aí para as áreas que interessam aqui a gente. Coloquem aí, por favor, na página 29, pessoal. Estão aí? Beleza, pessoal. Duas coisas aconteceram também, pessoal, em relacionado a isso, que é o seguinte. A ONU foi criada, né, e propositalmente também, os americanos criaram a OTAN. Lembre-se, ONU é a Organização das Nações Unidas que prezam a paz mundial. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma união militar, certo? Dos países aliados aos Estados Unidos contra qualquer ameaça que possa vir a esses países, certo? Existe a ONU, que é uma coisa mais global, a OTAN, que é uma coisa mais particular. Em concomitância a isso, você vai ter a criação do Pacto de Varsóvia ou Cortina de Ferro, que foi exatamente um contragolpe da União Soviética contra a política armamentista americana. E nesse interim, pessoal, como a gente está falando aí, houve a corrida espacial e houve também a corrida, né, armamentista, certo? E nesse meio tempo também, pessoal, você vai ter uma guerra muito grande, uma guerra de espionagem muito grande. Foi aí que nasceu, por exemplo, grandes nomes do cinema, né? Grandes astros do cinema aí, com essa questãozinha aí, né? Por exemplo, você vai ter aí, por exemplo, o James Bond, né? Kojak, né? Vários caras aí também, né, falando sobre isso. Você vai ter filmes, né, falando sobre isso, né? Top Gun, né? Essa briga entre a União Soviética e Estados Unidos, né? Rock 2, se não me engano, Rock 3, né? Onde os caras falam, né? Não, Rock 3, né? Que você vai ter o Ivan Drago, né? Que é um lourão lá que mata o Apollo Creed, né? E aí o Rock vai lá para a Rússia para brigar com o cara, né? Isso fica muito claro, né, no cinema. Isso aí, a Guerra Fria, ela domina todo e qualquer... É a discussão do café da manhã, é a discussão do almoço, é a discussão da janta, é a mesa dos amigos conversando, né? Sobre a Guerra Fria e sobre como é que isso vai afetar o nosso cotidiano. Então ela foi muito presente, pessoal, para as pessoas, né? O cinema também não deixou por trás, né? Não deixou por isso muito não. E você vai ter, pessoal, algumas coisinhas aí que aconteceram também, né? Conflitozinhos aí que aconteceram que foram preponderantes. Por exemplo, agora eu não lembro se é 69 ou 72. Ixi Maria, deu um branco aqui agora. Vocês já ouviram falar do incidente da Baía dos Porcos, né? 69, certo? É 69. Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui rapidinho aqui, pessoal. Eu só pesquisar aqui a data rapidinho, peraí. Porque me deu um branco aqui agora. Bahia dos Porcos, peraí, viu? A gente vai falar aqui de um evento que aconteceu em crise dos mísseis em Cuba, foi em 62, é isso mesmo? Exatamente, 62. Certo, pessoal? 62, 64 ali, certo? Você vai ter aí a crise da Baía dos Porcos. Pessoal, um grande problema que você vai ter aí, pessoal, nesse contexto da corrida armamentista, foi que os americanos e russos, né, como eu estava dizendo aqui, eles investiram muito, pessoal, né, na criação de armas cada vez melhores, né? Existe aí os serviços secretos, né, a CIA, né, e a KGB, serviços esses criados pelos governos de cada país, CIA pelos americanos e a KGB pela União Soviética, para criar a famosa espionagem e contra-espionagem. Dizem as mais línguas, pessoal, e os protocolos mundiais, aí, os documentos mundiais, que o acidente de Chernobyl, pessoal, foi um acidente provocado pela CIA para evitar, né, a dominância, né, uma dominação total da tecnologia por algum tempo, né, dos reatores nucleares pela Rússia. Só que aí atrasou pouco tempo, porque a Rússia não tinha várias outras usinas nucleares em atividade. Mas também, pessoal, foi uma forma de você
quebrar o ciclo produtivo da União Soviética, porque a União Soviética é um dos países que mais produziu trigo no mundo. Trigo, e vocês sabem que trigo é um alimento que serve para tudo, né, pessoal? Faz pão, bolo, tudo mais. E ela vendia para o mundo todo, inclusive para o próprio Estados Unidos, né? Pessoas dos Estados Unidos compravam o trigo, né, vindo da Rússia, né, através do mercado africano. Você vai ter países como Angola e Moçambique que eram ligados ao governo russo, pessoal, que vendiam esses produtos para os Estados Unidos, certo? Então, o pessoal diz isso, né, que a CIA foi lá, explodiu Chernobyl e contaminou todo o solo da Ucrânia, que era a grande área responsável pela produção de trigo no mundo, para que acabasse essa produção em larga escala do trigo e automaticamente ferisse a economia, né, da Rússia. Então, assim, um dos eventos também que aconteceu, pessoal, foi em 64, com a Baía dos Porcos, que foi colocar mísseis nucleares, né, apontados, né, em Cuba, apontados para os Estados Unidos, né, o que foi um conflito, o que foi aí, né, uma coisa muito complicada, porque os americanos bateram em cima e tudo mais e acabaram os russos tirando, né, os mísseis da região. Então, foi quase uma terceira guerra mundial por causa disso, né. Então, assim, a corrida armamentista, pessoal, ela foi exatamente uma corrida muito complexa, né, foi exatamente uma tecnologia estarrecedora. O pessoal foi atrás mesmo de criar armas cada vez mais intensas, cada vez mais fortes para combater um ou outro. E nesse também, pessoal, você vai ter aí a corrida espacial, né? Uma das famosas frases do nosso amigo JFK é que ele queria que os americanos ganhassem essa guerra, né? Os americanos deveriam ser o país que colocaria o primeiro homem na Lua. Lembre-se, pessoal, que é o seguinte: a Rússia colocou o primeiro satélite artificial, o Sputnik, né? Colocou, né, o primeiro ser vivo, né, no espaço, que foi a cadra Laika. Colocou o primeiro homem no espaço a fazer uma volta completa na Terra, que foi Yuri Gagarin, mas não conseguiu colocar, pessoal, nenhum homem na Lua de início, né? Mesmo com o projeto Vostok, no caso, né, eles não conseguiram colocar um homem na Lua de início, né? Só quando colocaram depois dos americanos, né? Os americanos é que conseguiram sim colocar com o Apollo 13, né, colocar um homem na Lua, certo? O que foi aí, pessoal, né, uma vitória gigantesca para a economia americana, né? Porque, assim, é aquele negócio, os americanos alardearam bastante, né? No final da corrida, quem importa é quem vence. Né? Você pode ganhar a corrida todinha, mas se você no final no cruzarinho chegar de primeiro, não adiantou de nada, né? O que eles falam muito isso, né? Nos livros de história, né? Que os russos ganharam várias etapas da corrida, mas no final quem ganhou mesmo foram os americanos, que cruzaram a linha final, que foi colocar um homem na Lua, né? E aí, pessoal, você tem essa questão aí, né, do homem, né, do homem chegar à Lua como preponderante para a derrocada, né, da política em si comunista, né, da política russa, né, no mundo. Porque, poxa, foi muito investimento, foi muita coisa acontecendo, logicamente uma coisa levada a outra, né? A Rússia, ela investiu muito na corrida espacial, a Rússia investiu muito nos países que ajudaram ela, né, China principalmente. E a única coisa que a Rússia queria, pessoal, nesse contexto, era recursos. Os americanos foram muito mais sabidos nesse contexto porque eles, além de darem dinheiro, eles implantavam sistemas econômicos, eles implantavam elementos econômicos nesses países para retirar o que eles precisavam, dentro desse contexto aí da guerra em si, certo? E como acabou a Guerra Fria, pessoal? Vocês têm ideia como é que acabou a Guerra Fria? Ana, beleza. Pessoal, a Guerra Fria ela terminou tão rápido quanto começou, por incrível que pareça. Os dois países já saturados de vários anos de combate ideológico, pessoal, né? E aquele negócio, como vocês viram o mapa da página 25, né? A Rússia ela tinha poucos aliados, né? E esses aliados não tinham tanta economia assim, né? Não tinha uma força econômica tão grande. E os americanos estavam dominando cada vez mais a economia global, então a Rússia ficou meio que isolada. Então, ela foi definhando. As políticas públicas no caso da Rússia, pessoal, mesmo com Mikhail Gorbachev, o último presidente da Rússia, né, de tentar deixar a Rússia mais próxima do capitalismo, né, criando mecanismos mais simples, né, reformulando a economia da Rússia, deixando ela um pouco mais aberta, não surtiram um efeito imediato, né, a Rússia não conseguiu se manter como país unificado. A primeira coisa que aconteceu no caso foi o desmembramento da União Soviética em várias repúblicas, né, separou Rússia, que ficou sendo o maior país, aí separou Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Tchecoslováquia, né, a Belarus, né,
E todos os países que faziam parte da União Soviética foram dissolvidos, né? Foram destruídos ali, eles foram separados, né? Criando cada um seu país democraticamente. O que já, digamos ali, enxugou um pouquinho a máquina, né? Máquina russa, né? Máquina socialista russa, mas não foi nesse contexto aí essencial, porque já vinha, né, há muito tempo a máquina russa sendo degradada. Eu deixaria vocês assistirem um filme, pessoal. Gostaria que vocês assistissem um filme aí depois, eu acho que está na Netflix, O Senhor das Armas, muito interessante, né? Que fala de um mercador, né, de armas, né? Yuri Orlov, né? Ele é um nome, sim, certo, famoso aí, certo? O nome foi modificado um pouquinho, mas ele é baseado numa pessoa que ganhou muito na Guerra Fria, vendendo exatamente nesse contexto aqui do final da Guerra Fria, vendendo insumos de guerra. O que são insumos de guerra, pessoal? Ele chegava num país como a Ucrânia, pessoal, lotado até a tampa de fuzil, míssil, helicóptero, tanque russo, comprava tudo por uma bagatela pequenininha ali de dinheiro, pagava os militares, que não estavam há meses sem receber salário, pelo governo russo, né? Aquele negócio, os países estavam se organizando ainda, não sabiam o que fazer, né? E aí, pronto, essas armas acabavam sumindo e aparecendo em conflitos armados aí da África, né? Por isso que o Kalashnikov, o AK, pessoal, é o mais famoso fuzil do mundo, né? Foi o mais produzido no mundo todo. A Rússia produzia milhares, centenas de milhares todo dia do Kalashnikov, com o AK-47. E quando a União Soviética quebrou, que apartou, foi comprado por várias pessoas e foi distribuído aí, né, a preço de banana. O pessoal vendia no quilo, né, o Kalashnikov, em países como Uganda, Ruanda, Congo, né, Zimbábue, né, Oriente Médio, né, para os caras lá se degladiar. Então você vê crianças de 6 anos com um Kalashnikov no braço, né? Isso é complicado, mas o final da Guerra Fria, pessoal, foi exatamente a derrocada de um sistema político. A derrocada, né, do capitalismo, a derrocada do socialismo frente ao capitalismo crescente, voraz, né, muito rápido, né, adaptado, certo? E forte, né, porque não tinha somente um país capitalista, tinham vários países capitalistas e que estavam se modificando rapidamente para exatamente entender melhor como vender, como comprar dentro do mundo, né, dentro da nossa atual gestão. Pessoal, na próxima aula quem vai dar a vocês aí, o capítulo 3 vai ser o pessoal dos meus estagiários, certo? Eu vou passar para eles aqui. Eles vão começar o capítulo 3 com vocês. O capítulo 2, ele é bem histórico, bem rapidinho para a gente conversar aí com vocês, certo? Qualquer dúvida sobre o capítulo 2, a gente vai falar de novo esse capítulo várias vezes. A gente vai falar muito sobre a Guerra Fria e tudo mais durante todo o ano, certo? Então é um capítulo que a gente vai estar sempre voltando nele, certo? Então na próxima aula vocês vão ter aí nossos amiguinhos aí, nossos monitores, falando do capítulo 3, viu, pessoal? Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. A gente vai depois colocar a aula aqui no YouTube para vocês, que eu estou gravando aqui, beleza? E boa tarde a todos, tá bom? Até mais, pessoal. Um abraço. Boa tarde para todos. Tchau, viu? Não, hoje não. Hoje não, viu? Valeu, pessoal. Até mais. Só assistam o vídeo direitinho, qualquer coisa, vocês perguntarem depois, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.